Seja bem-vindo ao Notas do Dan. Neste episódio, damos continuidade à série sobre um dos livros que mais me marcaram, Detalhes Sórdidos, do autor Fernando H. de Marchi. A obra, disponível gratuitamente no Google Play Livros, é intensa, profunda e construída com uma sinceridade rara. Aqui, compartilho cada capítulo com minhas próprias palavras, trazendo um resumo narrado que respeita a essência da obra. Se a história te interessar, recomendo fortemente que leia o livro completo. O link está na descrição. Notas do Dan, escritas por mim, narradas para você. Prepare os fones de ouvido, pois vamos começar em 3, 2, 1. Detalhes Sórdidos, capítulo 11. Após a noite maravilhosa, o sol nasceu trazendo um dia de responsabilidades e compromissos. Gabriel saiu cedo para trabalhar e Mari saiu à procura de uma casa para eles. O hotel foi escolhido justamente por estar próximo ao trabalho, assim ele aproveitou o horário de almoço para levar as malas deles para uma pousada próxima, bem mais barata, uma vez que tinham que economizar. Mariana era dedicada em tudo e na escolha da casa não seria diferente, uma vez que só se decidiu após 3 dias. Escolheu uma residência pequena, mas aconchegante, com espaço suficiente para os dois. Possuía uma padaria na esquina da rua, um mercado a 5 quadras e um belo lago a 6 quadras, o que seria útil para uma corrida ao fim da tarde. A palavra da vez era economia, então passaram o Natal sozinhos arrumando a casa. Ela foi mobiliada a partir de móveis usados e com super promoções, tudo bem humilde e provisório, mas os dois estavam felizes. O único incômodo se deu em 25 de dezembro, noite de Natal, pois um vizinho extrapolou na festa que fazia, usando um som muito alto. Antes que Gabriel pensasse em chamar a polícia, a mesma chegou, certamente chamada por outros vizinhos, e logo eles baixaram o som, mas bastou ela ir embora para retomarem. Na manhã seguinte, Mariana chamou seu marido para ver algo pela janela. Se tratava de um jovem, de aproximadamente 25 anos, saindo de uma casa, abraçado com 2 garotas, de no máximo 18 anos. A tal casa ao lado se tratava de uma grande mansão e logo acharam que se tratava de um filho irresponsável se aproveitando da viagem dos pais, mas conversando com uma vizinha descobriram que o tal rapaz, chamado Maicon, era o dono da mansão, bem como da casa em que eles estavam morando. A informação foi confirmada pelo simples fato de que a cerca elétrica instalada, que rodeava os 2 terrenos, tinha o painel de controle dentro da casa de Maicon. Ao perceber isso, ele ficou um tanto assustado e preocupado, pois se a casa deles pertencia mesmo a Maicon, caso se desentendessem, ele poderia expulsá-los, ainda que tivessem gastado muito pelo lugar. Conversando com a vizinha fofoqueira novamente, Mariana descobriu que Maicon tinha 28 anos, era muito bem sucedido profissionalmente, mas adorava festas, e pelo menos, salvo em feriados, não as fazia durante a semana. Apesar da péssima primeira impressão, dias após o Natal, Gabriel estava com dificuldades para fechar o portão, então Maicon se aproximou e disse, de forma séria, para não se preocupar, pois iria pedir o conserto imediatamente, sendo que era para a imobiliária tê-lo resolvido antes dele e sua esposa terem se mudado. Ligou para o corretor e exigiu o reparo imediato. Em seguida, simpaticamente, ensinou-lhe a resolver o problema provisoriamente. O tal sujeito pouco lembrava o jovem festeiro que conheceu anteriormente. Ele levava um terno na mão, usava uma roupa social, aparentava ter 1,80 m de altura, com voz grave, corpo atlético e vocabulário polido. Tipicamente um homem de negócios de sucesso. Além do portão, Maicon comentou que tinha todo tipo de ferramentas em casa, e que não se incomodaria de emprestá-las. Gabriel precisou de uma furadeira no dia seguinte, indo tocar-lhe a campainha. Ao ser atendido por Maicon, foi convidado a entrar, e enquanto conversavam, lhe ofereceu outras ferramentas que achou que poderiam lhe ser úteis. Ao passar pela sala de Maicon, Gabriel percebeu um videogame, fez um comentário e começaram a conversar sobre jogos clássicos, até o ponto do nome do jogo favorito do nosso herói ser citado. Maicon o convidou para jogar umas partidas, passando cerca de 1 hora juntos. Em meio às partidas, ele descobriu que Maicon era dono de uma seguradora, uma fábrica de materiais plásticos e uma empresa que trabalhava com ações da Bolsa de Valores, e contou que foi justamente da Bolsa que veio o recurso para comprar as outras empresas. Ao chegar em casa, Mari ficou furiosa, então ele argumentou que era bom ter amizades na vizinhança nova. Mas ela não achava que ele fosse uma boa pessoa para se aproximar, levando em conta a festa que ocorreu e ao vê-lo saindo com 2 garotas de casa. Ela sempre foi muito seletiva com as amizades que construía. Dias depois,
Maicon o reencontrou no portão e o convidou para jogar novamente. Com jeitinho foi conversar com Mari, que mesmo não concordando, permitiu que fosse. Ao passar do tempo, Gabriel a convenceu a aceitar isso, e passou a encontrar-se para jogar com Maicon com mais frequência. O tempo jogando o ajudava a aliviar, de forma gratuita, o estresse da rotina, provocado principalmente pelo aperto financeiro. A empresa fornecia a chance de um grande crescimento, mas o salário inicial não era dos melhores. Foi contratado como aprendiz, recebendo apenas metade do que deveria, e apenas seria promovido ao completar um ano de experiência. A limitação financeira era prevista por ele, mas não achava que seria tão apertado. Tinha que pagar as parcelas de vários imóveis, o aluguel, luz, água, alimentação, as parcelas de um carro usado, as mensalidades da faculdade de Mariana e tudo que fosse necessário para ela estudar. Além dos gastos fixos, havia os imprevistos, como uma gripe que se agravou e custou caro e a geladeira usada que queimou. Logo ele percebeu o quão difícil era cuidar de uma casa. Para piorar, a faculdade de Mariana era pela manhã, mas às vezes tinha aula à tarde, o que tornava muito difícil dela conseguir um emprego. Soma-se a isso a necessidade dele ter que aprender muita coisa ao mesmo tempo, e a autocobrança que gerava o medo de não conseguir dar conta de tudo. Ainda que os jogos na casa de Maicon fossem bons para distraí-lo, tornando-se algo importante em sua rotina, o único lugar seguro que tinha era o colo de sua esposa, era ali onde ele realmente se sentia em paz. Depois de 8 meses de amor, companheirismo e pressões, quando Gabriel achou que as coisas iriam melhorar, surgiu Pablo, um colega de trabalho, que não gostava da forma que ele fazia as coisas. Nosso herói, além de ter se aplicado a fazer o melhor naquilo a que foi designado, passou a assumir responsabilidades extras, estas que eram dispensadas por Pablo, alegando não ser sua função fazê-las, e o fato de Gabriel estar tomando-as para si, o incomodava. Os dois tinham a mesma função, mas Pablo era mais antigo, então distribuía as demandas, dando as piores para Gabriel, em excesso, para forçá-lo a se ater ao que lhe era mandado, e por falta de tempo, não entregara mais. O tal, apesar de inteligente e capaz, fazia questão de instalar um clima ruim no setor, perseguindo os de cargo inferior, tendo nosso herói como alvo favorito. O outro engenheiro químico se chamava Miguel, sendo mais tímido, muito embora fosse um amor de pessoa, a ponto de ajudar a todos sempre que possível, era limitado profissionalmente devido à sua insegurança. Miguel lhe contou que a vaga que Gabriel assumiu só ficou disponível porque Pablo fez o antigo sujeito ser demitido, alertando para ser mais submisso às suas vontades, pois Pablo conseguia influenciar o diretor do setor. Embora tivesse ficado assustado com o alerta, não conseguia ficar calado frente aos desmandos dele. Tudo ficou pior quando Pablo lhe demandou tarefas que envolviam viagens a outros estados. Por um lado parecia algo excelente, pois teria uma folga de Pablo, por outro havia o fator ciúmes de Mariana. Ao contar-lhe sobre a viagem, ela ficou muito estranha, o que levou a terem uma briga de casal pela primeira vez desde que se mudaram. Quando Gabriel viajou, a situação só piorou, pois ela lhe ligava a todo instante com crises de ciúmes sem motivo, levando a uma briga por telefone. Quando retornou tiveram uma séria conversa, ambos se desculparam, se perdoaram e se entregaram a uma quente noite de amor. No dia seguinte o humor dos dois estava ótimo e as noites seguintes continuaram animadas. Gabriel achou até vantajoso ter umas brigas ocasionais, a fim de apimentar a relação, pois parecia que a intenção era quebrar a cama. Fim do capítulo 11. Você acabou de ouvir Notas do Dan, escritas por mim, narradas para você. Sou o Dan, apaixonado por escrever e contar boas histórias. Aqui você encontra resumos e resenhas de livros, séries e filmes. Sinta-se à vontade para fazer sugestões nos comentários e escrever sobre o que acabou de ouvir. Se gostou do vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para acompanhar todas as novidades. Até a próxima!